Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 3 de outubro de 1932, Iraque ingressa na Liga das Nações. Com a admissão do Iraque na Liga das Nações em 3 de outubro de 1932, o mandato do Reino Unido sobre a nação árabe é encerrado, tornando o país independente após 17 anos de governo britânico e séculos de domínio otomano. Os britânicos tomaram o controle do Iraque e da Turquia otomana durante a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, em 1920, a Liga das Nações concedeu aos britânicos um mandato para governar a Mesopotâmia e criar uma nação de distintas, por vezes rivais, etnias e grupos religiosos, uma entidade política pouco natural. Pior, questões sobre as fronteiras do Estado nunca foram esclarecidas, abrindo caminho para uma futura disputa com o Kuwait. O Iraque era tido como estrategicamente importante para os britânicos. Daí, a relutância em deixar o país. Uma monarquia hashemita foi organizada sob a proteção britânica em 1921 e, em outubro de 1932, foi concedida a independência ao Iraque. O país manteve estreitos laços econômicos e militares com Londres, o que levou a diversas revoltas anti-britânicas. Em 1929, o governo trabalhista indicou sua intenção de deixar o Iraque, pondo no lugar um governo liderado pelo general Nuri al-Said. A possível unidade entre os políticos iraquianos estava baseada no desejo comum de conquistar a independência do domínio inglês. Quando esse teve fim, acabou também a cooperação entre eles e a razão de ser de vários partidos. Al-Said logo caiu e em seu lugar assumiu Rashid Ali, que se mostrou incapaz de administrar o delicado equilíbrio entre as comunidades, muito menos de conter o brutal massacre dos rebeldes assírios cristãos. Vários outros governos se seguiram com curta duração, derrocados pela violência, intriga, conspiração e golpes. Parecia que o país era incapaz de alcançar a mínima estabilidade pacífica e a coabitação entre os grupos rivais. A integridade era ameaçada por grupos com aspirações separatistas, como os xiitas do rio Eufrates e as tribos curdas do norte, que agiam em conjunto com as forças turcas num esforço para anexar a região de Mossul. Deste modo, o Reino Unido foi obrigado a manter um exército no Iraque. O rei Faisal I requereu que o mandato fosse transformado num tratado de aliança entre duas nações. Em junho de 1922, foi assinado um tratado de aliança entre o Iraque e o Reino Unido. O rei deveria ouvir os britânicos em todos os assuntos que afetassem seus interesses. Em contrapartida, os britânicos forneceriam assistência militar e ajuda econômica, além de formar um exército nacional de controle e proteção da elite governante. Na primavera de 1924, uma Assembleia Constituinte deu grande poder, mas não absoluto, ao rei. Ele podia dissolver o Congresso, convocar novas eleições e indicar o primeiro-ministro. Eleições para o primeiro parlamento foram realizadas em março de 1925. No mesmo ano, a província de Mossul é incorporada e foi dada a concessão de exploração das reservas de petróleo a uma companhia petrolífera britânica. Em 1927, a Iraq Petroleum Company, sediada em Londres, inicia a exploração.
No mesmo ano, o rei Faisal pediu ao governo britânico apoio à solicitação de ingresso na Liga das Nações. Um novo tratado de aliança entre o Reino Unido e o Iraque incluiu uma recomendação britânica para que o Iraque fosse admitido na Liga como Estado livre e independente. Uma revolta em 1941 em favor da Alemanha nazista levou a uma intervenção militar britânica. Em 1958, a monarquia foi derrubada. E nas 2 décadas que se seguiram, o Iraque foi governado por uma série de governos militares e civis. Em 1979, Saddam Hussein tornou-se o ditador do Iraque, permanecendo no poder até ser derrocado pela invasão das tropas estadunidenses em 2003. Hoje na história, texto original, Max Altman. Narração, José Igor. Edição, Laila Manuelli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.